Capítulo 64. Solution estava sentada na carruagem com as mãos cruzadas diante do peito. O preto e branco de sua roupa de criada e suas botas altas não faziam nada para distrair o príncipe das correntes dos acontecimentos recentes. Ele se viu sentado em silêncio enquanto reavaliava a maneira como pensava em sua senhora. Manteve as mãos entrelaçadas e sentado no colo, os olhos fixos na chuva que encharcava a cidade, que destruía sua vida mais do que qualquer outra. A chuva formava pequenos rios em meio aos muitos paralelepípedos, ocasionalmente soltando um e arrancando. Ele observava enquanto a água carregava uma pedra consigo, deslizando-a raspando contra as outras. A pedra redonda parava às vezes, e por um instante, mais de uma vez, ele teve certeza de que sua carruagem a deixaria para trás, apenas para que a pressão da água a derrubasse sobre um obstáculo e a força a carregasse brevemente mais rápido do que seu transporte lento. Lá fora, nas ruas, alguns buscavam abrigo, outros eram como as pedras da rua, e não tinham nenhum. A pedra que chamou sua atenção finalmente parou com um gemido, como se estivesse lutando contra as águas para retornar ao seu lugar, e a carruagem que ele dividia com a criada e guarda-costas de sua dona finalmente a deixou para trás. Alguém do meu povo será forçado a consertar o que as chuvas quebraram, ele pensou e desviou os olhos da vista. Ele tocou o colar de ouro de seu status, e lentamente, pousou a mão no colo novamente. Seu maxilar doía um pouco, apesar da poção de cura que sua dona lhe dera após o confronto. Ele a moveu um pouco, e isso levou a loira monstruosa e rechonchuda a falar. Ela te agrediu lá em cima, escravo? Ela tinha um sorriso no rosto quando falou, quase grande demais para ser humano. Sim. Ele reconheceu relutantemente, mas não encarou o azul celeste que o avaliava de cima a baixo. Você sabe por quê? Solution perguntou com uma voz melosa e enganosa. Eu expressei minha insatisfação com o curso das coisas. Na sua frente, eu presumo, o príncipe caído respondeu, apenas para ter seu rosto se voltado para ela quando o riso prateado se espalhou pela carruagem cara. Ai, meu Deus, não, sim, pode ser parte disso. Solution levou a mão ao peito enquanto falava, mas eu a ensinei, ainda mais do que ao falecido cardeal, que sua natureza perversa é obra minha. Ela não faria você levantar a mão para ela por algo assim, não por si só. Sado franziu os lábios e inspirou fundo enquanto pensava nisso. Então por quê? Lady Solution? Quando você entender, tenho certeza de que vai agradecê-la, supondo que não a force a te matar. No caminho de volta, a senhora me falou sobre ajudar meu povo. Ela me contou como nossos espíritos seriam abalados pela nossa queda. Eu vi a maneira como a antiga senhora Kaiji se curvou diante dela, prostrada a seus pés. Nunca imaginei que ela pudesse fazer isso. Acho que entendi o que ela quis dizer. Ele olhou pela janela novamente, observando a paisagem urbana de paz em passar por ele. Os prédios robustos do Distrito Central estavam, em sua maioria, sobre um ou dois blocos extras de pedra que deixavam a maior parte da água passar por baixo. Grades estavam por toda parte para coletar a água e levá-la embora. Ele não fazia ideia de para onde. A diversão de Solution era visível pelo canto dos olhos, embora ele sentisse seu crescente desinteresse quando ela estendeu a mão para pegar um pequeno livro, antes de começar a ler. Porém, ela acrescentou, se você acha que isso faz parte, você está certo, escravo. Eu, pessoalmente, não me importo de qualquer maneira, mas o que você pensa sobre isso? Pense de novo. A senhora Ivenor tem muitas camadas. Eu sou simples e gosto assim. Ela é complexa. Se você se apaixonar por ela, escravo, lembro a você, você só vai se machucar. Raramente termina bem para escravos que amam seus donos, comentou Sado enquanto a carruagem fazia sua curva lenta e cuidadosa em direção à guilda dos aventureiros. Imagino que não, mas isso não impede que aconteça. Deixe-me dizer uma coisa, escravo. Todos os homens que a amaram sofreram uma dor imensa e morreram. Você quer se juntar a eles? Fique à vontade, mas não a atrapalhe. Apenas faça o que ela mandar e seja grato se ela consertar o que você fez com Comestra. Ele viu os seios fartos da mulher retorcida subirem e descerem com uma risada fraca antes que ela começasse a ler. Sado, no entanto, não sentiu vontade de rir, simplesmente observou a cena passar. Amá-la? Não, ela é forte. Ela é muito bonita, de um jeito mortal. E eu nunca vi alguém lutar como ela. E é verdade,
Ela salvou minha vida, mas ela também enfiou uma faca na minha garganta. 2 vezes, ela está comprando meu povo. Ela fez Kaiji se prostrar, o que quer que ela queira, com certeza não é um amante. Sado manteve o assunto girando em sua cabeça enquanto tentava decifrar os muitos mistérios das palavras e do comportamento da senhora Ivenor, e ainda não tinha conclusões quando a carruagem fez uma última curva lenta que a parou de lado em frente aos degraus de pedra que levavam à guilda dos aventureiros. Saia, disse Solution, mas sem necessidade, pois ele já estava deslizando em direção à porta e alcançando a maçaneta. Por que estou aqui, Lady Solution? Perguntou o príncipe, com os pés afundando na grama molhada do terreno, o trovão ribombando no céu e as nuvens escuras e carregadas escondendo a luz da lua e das estrelas divinas, deixando o mundo com um tom cinza profundo, apesar da hora relativamente cedo. O barulho da chuva caindo obrigou-o a falar mais alto, mas a audição impecável de Solution não precisou de ajuda. Ela se jogou ao lado dele e começou a andar. Você é um sujeito grosso, não é, escravo? Ela perguntou a ele por cima da tempestade. Ela puxou a capa sobre a cabeça e suas pernas longas e poderosas devoraram a distância dos degraus até a escura porta curva de madeira da entrada. Devo ser, Senhora Solution, porque estou perguntando. Sado se humilhou sombriamente na maneira como falou, e embora isso o irritasse, seu anseio por respostas o compeliu a fazê-lo. Ele estendeu a mão para a maçaneta, apenas para sentir o aperto de aço dela em seus dedos e o braço dela travado com força, impedindo de abrir a porta. É simples, você será um dos soldados dela. Você já viu a companhia mercenária que ela formou comprando o seu pessoal. Ela pode ter dito que você só vai avisar os aventureiros de nível chefe sobre o retorno dela para que o treinamento possa começar, mas ela quer que eles te conheçam. Como? O queixo de Sado ficou aberto e ele perdeu a capacidade de fazer o resto da pergunta. O sorriso arrogante de Solution retornou e se espalhou por seu rosto pálido. Ela não precisava dizer isso. Eu conheço minha aluna como se fosse uma filha. Aquela linda elfa assassina aprendeu com alguns dos melhores. É isso que eu faria se estivesse no lugar dela. Então cause uma boa impressão, príncipe das correntes, porque muito em breve você poderá usar armadura novamente. Empunhar uma espada novamente, comandar seus soldados novamente. Como um escravo, ele acrescentou a ressalva, olhando para onde suas mãos se juntavam na maçaneta da porta. Bem, você perdeu da última vez que lutou como um homem livre, então sim, acostume-se, ela comandará, você obedecerá, não se esqueça disso. Se quiser que seu povo seja algo melhor do que um bando de fracassados esquecidos que seguiram um tolo, jogue sua vontade aos pés dela e siga-a. As palavras de Solution não continham nenhum traço de cuidado ou empatia. Traziam a frieza de quem aconselha uma maneira de fazer algo que cause o mínimo de inconveniência a si mesmo, e não melhore o bem-estar daquele com quem falava. Mas ele não pressentiu que fosse mentira, então, abaixou a cabeça e a mão dela se afastou da porta, que se abriu com um clique e ele entrou na maior guilda de Pazem, sentindo o cheiro de suor, carne assada, cerveja e o som de risos e xingamentos. Não foi nem um pouco surpreendente para si mesmo. Sentiu-se em casa e esperava ficar por horas. Então, é possível sair da cidade? Tain perguntou pela 5ª vez em um número que pareceu o mesmo número de horas. Não, quem quer que esteja encarregado da busca teve o bom senso de bloquear a saída. Ninguém vai sair sem uma inspeção. As orelhas bronzeadas de Elfo de Saelin se contraíram, e seus olhos escuros desviaram o olhar de Tain para a saída do prédio. Também verifiquei com o Adman. Ele quer se afastar da área do hotel, não está feliz em ficar tão perto para vê-los trabalhar. Ele pode ficar doente ou assustado o quanto quiser, mas precisamos saber o que eles estão tramando. Só pegamos um escravo, com colar de bronze, claro, mas só um maldito escravo. Eles não vão manter um regimento inteiro vigiando a semana toda. Tain bateu o punho contra a parede de pedra com um baque. Mas você não achou que eles usariam um regimento? Então eles realmente chegariam ao ponto de usá-los por uma semana? Você está só tentando se consolar? Droga, sua vagabunda. Não é assim que se joga. Tain desviou o olhar de Saelin para a porta pesada atrás da qual sua cativa inconsciente ainda estava sentada, curvada e acorrentada à cadeira. Tantas perguntas e elas estão presas na cabeça dela. Talvez já tenhamos recebido o suficiente.
Talvez isso seja o suficiente, orc de merda, orc idiota de merda. Por que ele teve que bater nela quando ela começou a reclamar? Eu disse a ele para não tocar nela. Preciso pensar no que fazer. Fique aqui e cuide da escrava. Se ela acordar, tudo bem, continue fazendo perguntas. Se não acordar, não acorda. Tain não esperou que ela o reconhecesse. Simplesmente se dirigiu à porta que o levaria para a chuva. Mesmo de lá, ele podia perceber que a situação estava piorando. Onde você está indo? Saelen perguntou, com olhos desconfiados se fixando em seu empregador. Para beber, acho que vou melhorar depois de um copo. E há um acordo em andamento hoje para celebrar a vida da prostituta favorita do príncipe antes que ela se vá como um sacrifício tlaumo. Não se preocupe, eu te trago algumas rodadas por minha conta, pode ser só por algumas horas, graças a... Tain abriu a porta e olhou para a chuva que caía torrencialmente, aquilo. Certo? As orelhas de Saelen se contraíram um pouco em desgosto pelo tempo ruim, a água ainda pingava de sua última aventura, e ele expeliu mais gotas de si mesmo antes de se abaixar e torcer sua camisa encharcada. Certo, fique aqui e se mantenha discreto, se você fez seu trabalho direito, não há chance de eles encontrarem este lugar, e você fez seu trabalho direito, não é? Perguntou Tain, tranquilizador, sua fala calma e tranquilizadora ressoou em seu subordinado, encorajando-o. Ele viu a sensação de conforto tomar conta de Saelen enquanto o corpo do elfo relaxava com a tensão que se dissipava. Pode deixar, vejo você quando voltar, Tain, Saelen disse e abriu a porta para se juntar ao seu grande camarada orc e manter o orc violento na linha caso a escrava capturada fizesse barulho novamente. Kaiji estava fora de si com as pistas que havia conseguido, sua respiração estava tão rápida que era praticamente hiperventilação. Suas orelhas se contraíam inconscientemente, sacudindo a chuva que caía em torrentes, mas mal notando a sensação ou o movimento. Freijin, no entanto, estava sã e se ajoelhou diante da Kaiji de marca roxa. O chão macio e encharcado pela chuva cedeu sob seus joelhos, fazendo-a cair um pouco mais. Não era uma formalidade vital, considerando que eram posses da senhora Ivenor, mas para Freijin, que se lembrava da outrora livre senhora Kaiji em toda a sua glória real, parecia apropriado. Voz da patroa, precisamos parar, disse ela em voz alta, por cima da chuva que caía. Se o ato de se ajoelhar não chamou a atenção de Kaiji, as palavras gritadas o fizeram. O quê? Não. Estamos tão perto. O corpo do elfo-demônio recuou como se tivesse sido atingido. Não podemos. Priscelis está lá fora. Sabemos mais do que sabíamos. Podemos encontrá-la. Podemos encontrá-la. Kaiji gritou e olhou para a escuridão varrida pela chuva através de olhos vermelho-rubi. Não podemos. Não aqui. Freijin estendeu o braço para trás, mostrando a escuridão e a chuva que caía, que agiam como um cobertor sobre o outro. O regimento não pode vasculhar os distritos mais baixos nessas condições. E não haverá mais ninguém para interrogar. Eles estarão com água até a cintura nos trechos mais baixos, já que fechamos os malditos portões. Trovões ribombaram novamente e relâmpagos estalaram no céu, trazendo uma breve iluminação às ondas de água que desciam a encosta. Podemos ficar bem aqui, mas não podemos fazer mais nada. Temos que retirar o regimento, deixá-los descansar e recomeçar amanhã, quando a água estiver drenada e as pessoas estiverem fora de casa. Freijin gritou 2 vezes por cima do trovão, mas os olhos de Kaiji continuaram a percorrer a escuridão em frente à rua, em frente ao hotel, como se esperasse que sua companheira escrava saísse da escuridão e fosse para seus braços. Mas ela está lá fora. Tenho certeza de que está assustada. Está sozinha. Quem sabe o que estão fazendo com ela ou o que querem? Por favor. Só mais um pouquinho. Ela pode estar atrás da porta ao lado que um soldado verifica. E se recuarmos em vez de abrir, e... A voz de Kaiji estava embargada e dilacerada por seus gritos desesperados. Priscelis. Ela gritou desesperadamente na escuridão e na chuva que cobriam a cidade onde estavam presos. Freijin sentiu o coração se partir pela escrava que a moça havia se tornado, mas seu conhecimento profissional lhe disse o que precisava acontecer. Mesmo assim, ela viu a cena acontecer em sua própria mente, como Kaiji a imaginou. Um soldado à porta, prestes a bater, lembrou-se. E lá dentro,
Priscila sentada, amordaçada e sem esperança, a possibilidade tentadora era tanta que até ela hesitou. Não podemos. Ela gritou para Kaiji mesmo assim. O que você sabe? Você não a ama. Você nem a conhece. Por que se importa se a encontrarmos? Continue a busca. Kaiji ordenou sem piedade. Priscila. Ela gritou para a noite, apenas para ter o som roubado pelo estrondo de um relâmpago e um trovão, abafando suas palavras como se o próprio mundo conspirasse para esconder sua voz de sua amada. Freijin se levantou de um salto e agarrou a voz da senhora nos ombros. Recupere o juízo. Ela não consegue te ouvir aí fora. Fizemos progresso, mas tudo o que você está fazendo agora é dificultar encontrá-la amanhã. Eu não a conheço, mas não preciso. Eu sei como fazer isso e você não. Sinalize a retirada do regimento, deixe os soldados descansarem, mantenha o portão vigiado para que eles não possam sair. Freijin não conseguia dizer se a escrava elfa-demônio estava chorando ou não, mas Kaiji ainda estava visivelmente aflita, tentando olhar além dela, mas Freijin se manteve no caminho. Escutem. Nós vamos encontrá-la. Temos todos os portões da cidade trancados, temos uma ideia de onde eles estão, mas é muito grande e perigoso para procurar agora. Há muitos lugares onde não conseguimos entrar, se continuarmos, vamos perdê-la. Você quer isso? Que eles olhem e vão embora porque não a veem, e depois a deixem lá para morrer sozinha no escuro porque a perderam da primeira vez. Kaiji congelou como se tivesse sido atingida por um feitiço de paralisia. O cenário terrível era pior do que o que ela imaginava, e ela sentiu a luva do sargento Vargas em seu ombro. Ele se inclinou para perto, sua voz grave e masculina perfurando seu ouvido direito. Ela está certa, vamos encontrá-la, mas agora não tem jeito, vamos voltar para nossas jaulas e descansar. Voltem para o quarto da senhora, ela provavelmente voltará em breve. Quando voltar, vai querer um relatório, ela vai entender. Eu não conheço Priscila, exceto de vista, mas ela também vai entender. Pare agora para que possamos ter sucesso amanhã. Kaiji abaixou a cabeça, derrotada. Vão. Confio em vocês para se trancarem esta noite, e Freijin. Vargas, obrigada, me desculpe, eu me excedi, me perdoe. Ela gemeu as palavras, mas Freijin as leu nos lábios iluminados por uma série de relâmpagos, e Vargas entendeu sua linguagem corporal quando seus ombros caíram depois que sua cabeça abaixou. A dupla retornou aos estábulos cobertos, e a maioria dos outros membros dos Breakers já dormia, aninhados nos grossos cobertores quentes que seu dono havia providenciado para protegê-los. Vargas entrou em seu confinamento, tirou a armadura e viu a bandeja de madeira ao lado, com pão e queijo assados naquele dia, dispostos para ele. Ele empilhou cuidadosamente sua armadura e a dispôs de uma maneira muito peculiar, então congelou. Porque isso parece tão certo. Não é assim que fizemos em Comestra. Era um pensamento perturbador, o arrepio de uma lembrança, perturbador demais. Ele deixou esse pensamento de lado e olhou longamente para a porta da gaiola. A barra em sua mão estava sob seu controle. Um relâmpago iluminou a pilha organizada de armaduras caras que lhe haviam sido confiadas, e após apenas um breve momento, ele fechou as barras com força e se enrolou para dormir. Quando Freijin entrou em sua jaula, encontrou Lena e Strain esperando, encolhidas uma ao lado da outra em seus próprios cobertores, com bandejas vazias contendo as migalhas de sua última refeição por perto. O raio assustou as meninas, claramente, e iluminou as coleiras em volta de seus pescoços, que a dona que as encontrou ainda não havia removido ou recolocado. Será que minha filha está tão confortável quanto essas duas? O pensamento a encheu de pavor, mas a promessa de sua dona pairava em sua mente. Encontre Priscila, e eu encontrarei sua filha. Seu coração se encheu de alegria ao olhar para as garotinhas de cabelos brancos que lhe haviam sido confiadas. Viema vai gostar de ter irmãs, eu acho. Sentou-se ao lado delas, com as costas apoiadas nas grades, sem hesitar em se trancar com as duas, acariciou seus rostos adormecidos. Não se preocupem, a senhora é uma duquesa agora, ela tem um lar. Chega de estábulos em um hotel para os livres. Vocês terão 4 paredes, boa comida, estarão seguras lá. Ela disse que poderíamos ficar juntas, e eu lhes darei uma irmã quando ela voltar para mim. Ninguém vai machucá-las de novo. Eu não vou deixar, e aposto que Nossa Senhora também não vai deixar.
Ela puxou o cobertor e se cobriu, colocando parte dele sobre os corpos adormecidos, inclinou-se sobre eles de modo que sua cabeça ficasse encostada na parede e adormeceu.